Olha só, carnaval, para muita gente, é a melhor época do ano, né? Pura festa, alegria, mas e para quem está na estrada, para o motorista profissional? Ah, aí a história é bem diferente. É um período de alerta máximo, sabe? Cada quilômetro exige uma concentração que, nossa, é total. Então a pergunta que fica é essa, né? As ruas estão cheias, é festa para todo lado, mas para o profissional que está ali, no volante de um caminhão, o que muda de verdade? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nos desafios que ficam, ó, muito maiores nesses dias. Bom, vamos começar por aquele desafio que vem de dentro da gente mesmo e que, olha, talvez seja o mais traiçoeiro de todos. O cansaço. Ele é um inimigo silencioso, que não faz barulho, e no carnaval pensa bem, trânsito parado, aquele calorão do verão, essa combinação transforma o cansaço numa ameaça ainda maior. E é super importante ficar de olho nos sinais, sabe? O corpo avisa. Aqueles bocejos que não param, a vista que começa a pesar, a dificuldade de manter o foco e o pior de todos, que arrepia só de pensar, os microssonos. Sabe o que é isso? É aquela piscada mais longa, aquela fração de segundo que a cabeça apaga. Na estrada, essa piscada pode ser fatal. É sério. E diante desse perigo todo, o papo é reto. É um compromisso com a vida. Isso se resume a duas regras de ouro que não têm negociação. Primeira, respeitar, mas respeitar de verdade a lei do descanso e as paradas. E a segunda, talvez a mais importante. Bateu o sono? Sentiu que o corpo está pedindo arrego? A única coisa a se fazer é parar. Para num lugar seguro, na hora. Não tem depois. E essa frase aqui, nossa, ela diz tudo, né? O destino pode esperar, a vida não. Pare, descanse e siga seguro. É isso, ponto final. Não tem carga, não tem prazo, não tem nada que valha mais do que a segurança. Beleza, então já falamos do inimigo de dentro, o cansaço. Agora, vamos virar a chave e olhar para fora, para a estrada. Porque no carnaval, o comportamento dos outros motoristas vira um fator de risco gigante. É aquela hora em que a direção defensiva tem que entrar em campo para valer. Sabe qual é a verdadeira marca de um profissional de primeira? Não é só saber manobrar o caminhão, não. É ter aquela capacidade de ler a estrada, sabe? De antecipar a jogada do outro motorista. E no carnaval, com todo mundo distraído, com pressa, já no clima de festa, essa habilidade vale ouro. Tá, mas e na prática? Como é que se faz isso? Vamos lá, 4 pontos-chave. Primeiro, distância de segurança. Tem que criar uma bolha em volta do caminhão para dar tempo de reagir a qualquer loucura. Segundo, atenção na cidade. Tá chegando perto de festa, de cidade grande? Cuidado redobrado. Terceiro, seta com antecedência. Avisa o que vai fazer bem antes, sem susto para ninguém. E o quarto, que é fundamental, a postura profissional. Ser aquele ponto de calma e previsibilidade na estrada. Isso sim evita acidente. Certo, chega de teoria. Vamos ver como isso funciona no mundo real. A gente vai analisar agora 2 casos que aconteceram de verdade lá no comecinho de 2026. Eles mostram direitinho como um errinho bobo numa manobra pode virar um problemão. Vamos para o primeiro caso. Imagina a cena. Um pátio, dia 27 de janeiro. Uma tarefa do dia a dia, bem comum. O motorista precisava só tirar o caminhão dele, que estava ali, espremido entre outros dois. E aí, aconteceu o erro clássico. O motorista virou o volante cedo demais. A carreta ainda não tinha limpado o caminhão do lado, sabe? E o que aconteceu? A traseira da carreta fez aquela curva mais fechada e, pá! Acertou em cheio o para-choque do outro veículo. Foi um erro de cálculo de espaço, puro e simples. Então, o que a gente aprende com isso? As lições são bem claras. Primeiro, tem que conhecer o quanto a carreta varre na curva. Não tem jeito. Segundo, quem está manobrando é 100% responsável pelo que acontece. E a terceira lição, que serve para a vida, o excesso de confiança, achar que já sabe tudo, isso faz a gente não enxergar o perigo que está bem ali. Bora pro segundo caso, que foi logo no dia seguinte. O cenário aqui já é mais complicado. Era de noite, estava chovendo e o motorista entrou errado num cruzamento. Para tentar consertar, a decisão foi dar marcha ré. O erro aqui foi calcular mal a virada na marcha ré. E para piorar, a pista molhada e a pouca luz não ajudaram em nada. Aquele movimento em L fechou muito rápido, rápido demais. E o resultado? A cabine bateu na lateral da própria carreta. Deu o famoso e tão temido L. E as lições desse caso são vitais. Marcha ré não é para ficar corrigindo o caminho, é só para manobra curta, quando não tem outro jeito. Outra coisa, noite e chuva não é para ter mais cuidado, é para ter o dobro, o triplo.
E o principal de tudo, o olho tem ficado grudado no retrovisor o tempo todo, vendo o ângulo entre o cavalo e a carreta para não deixar o conjunto fechar de jeito nenhum. No fim das contas, depois de tudo isso que a gente viu, todos os pontos levam uma única verdade, né? A carga tem um destino, claro, mas o destino mais importante de qualquer viagem é voltar para casa, em segurança. E aqueles boas casas que a gente analisou, eles provam exatamente isso. Ali não teve nenhuma grande loucura, nenhuma imprudência absurda. Foram erros pequenos, um cálculo errado, um momento de distração, mas que geraram consequências bem sérias, prejuízo e, pior de tudo, risco de verdade. E é aqui que a gente chega na ideia central, no que realmente define um profissional na estrada. Calma e previsibilidade evitam acidentes. Não é sobre ser o mais forte ou mais rápido. É sobre ter inteligência, ter consciência, ser o ponto de equilíbrio no meio do caos. É isso que garante a segurança, seja no carnaval ou em qualquer outro dia do ano. Todo cuidado é pouco. Dirijam com segurança.